Que o Espírito Santo de Deus está aqui. Por isso quero te convidar, feche teus olhos agora. Em meio a essa adoração, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco através da sua palavra. Eu sei que Ele já está avivando você, trazendo fé, esperança, amor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque trouxe cada família aqui a este lugar, cada família que está em casa também assistindo esse culto. Sabemos que a Tua presença ali está. Estamos reunidos em o nome de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus. Mal não pode nos tocar, mal não pode tocar na sua vida. Todo mal é desfeito por causa da aliança que temos com o Senhor Jesus. Porque quando o mal olha para nós, ele não vê nós, ele vê o Senhor Jesus, ele vê o Espírito Santo. Por isso, se alguém chegou aqui, Senhor Deus, e está cansado, sobrecarregado, alguém sofreu afrontas do inimigo nesse dia, Pai, traz a cura, traz a restauração. Senhor, não peço só curas de coisas que sofreram hoje, mas se ao longo da vida alguém foi ferido pelo inimigo, teve na sua vida algo roubado, Senhor, diante do Senhor nós nos apresentamos agora, porque o Senhor é o Deus da restituição, o Deus da restauração. Pai, no nome de Jesus, quando te buscamos, o Senhor vem, e quando o Senhor vem, o Senhor resolve cada situação, cada problema, Senhor. Pai, aqui são filhos e filhas do Altíssimo. Nós queremos exaltar o Senhor porque o Senhor já está operando em nós, operando em nossas famílias, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na espiritualidade. O Senhor já está operando, e o Senhor está apagando destinos malditos e escrevendo uma nova história para muitas pessoas aqui. Nós queremos viver no centro da Tua vontade. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós queremos experimentar tudo que tem nos céus a nosso respeito. Nós sabemos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Ei, os Teus planos são mais altos que os nossos planos. Por isso exalte mais um pouco, exalte o nome do Senhor, convide Ele para vir com unção e glória, transformando esse ambiente em um ambiente de milagres, em um ambiente de cura, de restauração. Exaltamos Jesus, exaltamos ao Espírito Santo, ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, se você tem uma enfermidade no seu corpo, coloque a mão na enfermidade agora, porque Ele está aqui para curar nesse momento. Aí na sua casa também, nós estamos exaltando o nome dEle, porque Ele está curando você, restaurando a sua aliança, o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Diga, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor vai falar comigo nessa noite. Sim. E amém, glória a Deus. Você está feliz? Você está na presença do Pai. Ele é maravilhoso. Você pode sentar, igreja, tome seu assento. Obrigado, irmãos da adoração. Maravilhoso é estar na presença do nosso Deus. Não há lugar melhor para estar. Nós queremos saudar quem nos visita hoje, primeira vez. Tem alguém que nos visita a primeira vez? Levante a mão. Lá atrás, olha só, 3 jovens nos visitando. Mais alguém que nos visita? Todo mundo é de casa? O Sr. Dorvanir está sentado aqui. Eu estou acostumado com o senhor aqui, Sr. Dorvanir. Nós vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Você chegou no lugar do teu propósito. A igreja Família Aba não é um lugar para frequentar de vez em quando. É uma família para você pertencer. Talvez você está chegando, está vindo. A igreja é maravilhosa, os momentos de culto são maravilhosos, Deus tem feito milagres aqui. Mas você pode viver algo a mais, você pode participar de um GC da igreja.
Você pode falar, tem vários GCs espalhados pelos bairros. E lá a gente gera comunhão. Sabe que a igreja cristã, ela se espalhou, não foi pelos púlpitos, por pregadores, foi pelas mesas. Aliás, começou numa mesa, né? A despedida de Jesus, numa ceia, ele fez uma aliança com seus discípulos, disse, esse é o sangue da nova aliança. Foi aonde? Foi numa mesa. E nos GCs geralmente tem mesa no final. Tem um cafezinho. Na minha casa, muitos passaram por lá. Então, de 25 anos atrás, eu já tinha GC em casa. E às vezes a situação estava difícil, não dava para pegar uns frios, aí pegava uma bolachinha Maria e um café preto. Uma bolachinha salgada, e era o suficiente para gerar amizade, comunhão, que permanecem até hoje, muitas delas. Então, fica aí o convite no início do culto, participe de um GC da igreja. Não fique somente com os cultos. O culto é maravilhoso. Às vezes você pode vir aqui, voltar para casa, lá no GC, a gente, depois que pega confiança, que conhece as pessoas, a gente abre nossas situações, pedido de oração, uns oram pelos outros. E é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quero convidar então toda a igreja de Família Aba a participar da marcha para Jesus. Principalmente da marcha, do momento do trajeto. Sabe por quê? A maioria do povo vai no show depois. Quando veio o Fernandinho outra vez, aí a marcha lá, poucas pessoas. No show, 11 mil pessoas. Dessa vez vem Daniel e Samuel, também são cantores famosos, mais conhecidos pelas igrejas mais tradicionais, mas eles são muito bons, então eu tenho certeza que o show dele vai estar cheio. Talvez a marcha não tenha muita gente, mas nós vamos estar, tá bom? Vamos estar lá marchando, porque nós vamos na marcha para Jesus, não é no show que nós vamos. Até depois nós vamos lá e participamos, quem puder. Mas se você não pode ir de noite, tem compromisso de noite, vai de tarde na marcha. É um convite que a gente faz, tá bom? Glória a Deus. Em domingo foi dia de Pentecostes. Pentecostes. Então, no calendário cristão, lá 2.000 anos atrás, quando o Pentecostes desceu, 50 dias depois da Páscoa, ali não foi o fim, sabia? Você ter vivido o Pentecostes domingo não foi o fim de algo, foi o início de algo. No Pentecostes foi o início da igreja. Jesus disse, olha, não vão para lugar nenhum, fiquem reunidos até que do alto sejam revestidos de poder. Porque o poder vem do Espírito Santo. Poder mesmo, e daí sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar, muitos morreram testemunhando. Logo em seguida, é isso que eu quero falar sobre guerra espiritual nessa noite. Logo em seguida, a descida do Espírito Santo, eles ficaram cheios, aí viu que o apóstolo, eles foram capacitados, empoderados, essa palavra empoderamento feminino, empoderamento vem verdadeiro, é do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é um verdadeiro empoderada. É poder para ver além do que os normais veem. Aliás, todo cristão não é normal. Ele é sabe por quê? Também tem os ufologistas que defendem isso. Mas nós, na verdade, o que nós somos? Humanos, estamos na terra, mas somos a ponte com os céus. Então, o Deus dos céus habita dentro de nós. Aí nós podemos curar enfermidades que o remédio não é capaz de curar, que o médico diagnosticou que não tem cura. Você cura. Então esse irmão, essa irmã sentada do seu lado aí, essa pessoa poderia fazer parte do Marvel lá, né? Tem algum tipo de poder, tem aí do teu lado. Mas só ele tem, não, você também tem, todos têm. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, para a edificação da igreja. O detalhe é que muitas pessoas buscaram dons para edificação própria. Edificaram e querem fazer fama, e aí por isso os escândalos. Porque também, irmão, você sabia que o dom é irrevogável? Alguém esteve tão próximo de Deus, buscou a Deus, buscou a presença de Deus, e Deus deu um dom. Se desvia, a pessoa não trabalhou caráter e tem dom, e anda por aí, e aí profetiza, e aí realiza sinais e maravilhas, mas já está longe do Senhor. Sabe quando temos base bíblica para isso? Sim, Saul, o primeiro rei de Israel, foi ungido por Deus, escolhido por Deus, começou a desobedecer a Deus, mas profetizava, entende? Até a morte, morreu desobedecendo a Deus, o rei Saul. Então por isso, grave isso, dom não é testificado de caráter aprovado. É difícil quem fala isso e quem saiba isso, mas o povo da igreja de Família Aba tem que saber, não é porque tem dom que tem caráter, porque o dom é de Deus, não é da pessoa. As ações e atos são da pessoa. Que bom, né, que tenhamos os dons e deixemos Deus trabalhar nosso caráter, e a palavra de hoje vai nos ajudar nisso, amém?
Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Olha aí os gritos. Oh, por que estão gritando? Os visitantes vão ficar pensando: o que aconteceu, pastor? O que foi isso? Não, é que eles celebram, assim, porque tem lugares que a Bíblia não pode ser aberta. E tem pregadores que pregam, já foi em culto que o cara não leu a Bíblia, só falou opinião própria. Não tem Bíblia, e é a Bíblia que liberta, é a palavra que liberta. Sabe onde está escrito isso? Jesus disse para Pedro. Pedro disse, não queria deixar lavar os pés, daí Jesus disse, não, lavar teus pés não tem parte comigo, Pedro. Aí Jesus disse, então me lava todo. Daí Jesus disse assim, Pedro, tu já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Essa é a base para dizer que quem lava a pessoa é a palavra. Não é uma simpatia, não é dar 3 pulinhos no mar, não é nada. É a palavra de Deus que gera fé no teu coração. É a palavra de Deus que lava, que nos limpa. A palavra é tudo, a palavra é espada, porque ela corta dos dois lados, separa, junta, medula, alma, espírito. Ela penetra o mais íntimo do ser humano, a palavra de Deus. Por isso quando se lê a palavra, vamos ler a palavra, o pessoal, oh, glória a Deus, vai ter palavra. Bem, poderíamos começar com o título, não entristeça o Espírito Santo. Isso está lá eu pedi para ler, abrir Gálatas, está lá em Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo. Mas aqui eu quero falar de uma guerra que existe. A Bíblia vai falar para você, eu só vou ler. O apóstolo Paulo que está falando, Gálatas é o apóstolo Paulo que escreveu. Que assim, você recebeu o Espírito Santo, você creu. Quando você crê em Jesus, você já recebeu algo do Espírito Santo. Talvez você não está cheio do Espírito Santo, ou não tem a plenitude do Espírito Santo, ou ainda não tem dons, mas você já tem o Espírito Santo. Só que aí no Pentecostes você busca, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem em você, é o início. Mas aí tem inimigos do crente, que é o mundo, o diabo e a tua carne, a nossa carne. A nossa carne é inimiga do Espírito Santo. E aí começa uma guerra da sua carne contra o Espírito Santo que está em você. E aí como vencer essa guerra? Vamos ver onde que está escrito, né? Isso eu falei. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:16. O apóstolo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande no espírito e não satisfaça a vontade da tua carne. Porque a carne milita contra o espírito, quer dizer, a carne briga contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não faças as coisas que é do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras... Aqui já vai dizer o que são as obras da carne. Quem quer saber? Só leio se você quer saber. E veja bem, isso que eu vou ler aqui, a Bíblia fala, o apóstolo está falando que não é obra do diabo. E a maioria das igrejas, dos crentes, culpa o diabo, diz que é do diabo isso aqui. E não é do diabo, coitado, não tem culpa nenhuma disso. Ele está lá, no Caribe, de férias. Mas olha o que eu fiz, mas foi o diabo. O diabo é sujo, é isso. Meu Deus. Claro que ele aproveita as fraquezas da nossa carne, e ele vai lá e ele conhece as nossas fraquezas, tá? E a gente vai ser tentado, você que aceitou Jesus. Agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, mas você mesmo sendo a nova criatura, você tem umas áreas que é mais frágil, cada pessoa tem. Então o inimigo sabe disso, porque ele é muito astuto. Então ele sabe onde você é fraco, onde tua carne é fraca, e ele vai te oferecer coisas naquela área. Só que hoje a palavra está sendo assim um revestimento espiritual para nós. Por que nos liberta? É a verdade, conhecendo a verdade. E a Bíblia diz que o povo peca porque não é a verdade, falta conhecimento. Gente, essa é uma das palavras mais preciosas da Bíblia e que mais capacita o crente em uma igreja para crescer, viver realmente a multiplicação, como nós estamos vivendo, o ano da multiplicação, viver a conquista verdadeira, né? Viver o crescimento verdadeiro. Vamos lá. A carne é contra o espírito. Quais são as obras da carne? Ele diz, versículo 19: as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério. Adultério, tu viu aqui que não é o diabo, é da carne. Porque a Bíblia diferencia muito bem as obras do diabo e as obras do... Então, adultério é coisa da carne, carnalidade. Por isso que diz, porventura, para que não façais o que é do vosso querer. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala para Abel, para Caim, diz assim: o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Por isso o Espírito Santo, ele vem, nos reveste, nos dá poder para vencer o pecado, para vencer a tentação. Por isso seja cheio do Espírito Santo, porque você vai ter força para vencer. Mas, vamos lá, já vou dizer algo importante que eu aprendi uma vez, nunca mais esqueci. Quem é mais forte, a carne ou o Espírito? Falando do Espírito de Deus, o Espírito seu, que está vivificado pelo Espírito de Deus. Então milita, são dois
compara assim, 2 cachorros iguais, de rinha. 2 pitbull, mesma raça, mesmo tamanho, mesmo peso. Põe os 2 a brigar, quem vai vencer a briga? Qual dos 2 vence? Se são iguais, se são mesmas características. O vai perder aquele que você não alimentou um dia anterior, ele está mais fraco. Então assim é carne e espírito, o que vai vencer? Aquele que você alimentar. Então deixe a carne morrer de fome. O diabo se alimenta do seu pecado, a sua carne quer que você peque. Então na verdade a crucificação de Jesus crucificou a sua carne, todo o sangue. A carne de Jesus foi moída, coroa de espinho, surra, tudo. Todo o sangue foi, a carne foi moída na cruz. É um símbolo de que a nossa carne precisa ser moída. Que nós precisamos pegar a nossa cruz todos os dias, para que o nosso espírito seja fortalecido. A carne que eu estou dizendo é a vontade pecaminosa, é a herança de Adão. Não é não vou jogar um futebol para não alimentar a carne. A não ser que você lá no futebol briga, então daí você é um endemoniado jogando bola. Que tem também. Mas tem gente que vai lá, vou lá fazer uma coisa que alegra a tua alma, mas não é pecado. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas da carne pecaminosa. Estamos bem? Está vindo junto? Então adultério, fornicação é sexo fora do casamento. Aí a gente fala sempre nos retiros que o sexo é um presente de Deus. É algo maravilhoso de Deus para o casal, para o casamento. Fora do casamento é maldição e pecado. Então, obras da carne, fornicação, impureza, pessoa impura, olhos impuros, pessoa lascívia. Tu viu que começou nessas coisas aí, é tudo da carne, não tem. O diabo usa isso, mas é a pessoa mesmo. Então, tá, mas eu tenho a mente muito suja, como purificar uma mente suja? Só parar de colocar coisa sujeira na mente, que entra pelos olhos, pelos ouvidos. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Como é que se descontamina um rio quando o rio está contaminado? É só tu parar de largar aquilo que contamina o rio. O natural leva embora, vai embora. Claro que eu sei que tem uns produtos químicos que agora tem um tratamento específico, né, Leonardo? Tu sabe disso. Mas está cheio de lixo no rio. Você tira o lixo e para de jogar. Assim é a tua mente. Ah, pastor, eu tenho a mente capaz. O povo aqui não, né? É para quem está escutando em casa. Não é para você também. Fica tranquilo. Sei lá para quem quer essa palavra. Vamos lá. Está na Bíblia. Então, impureza, lascívia, idolatria, obra da carne, pessoal. Meu Deus do céu. Tem um churrasco em Santa Rita aí no domingo passado, não tinha? Muita carne, muita idolatria, obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. É o homem que cria os feitiços, que faz feitiço. O diabo não vem lá de rabinho e chifrinho. Não, é o cara que vai fazer feitiço contra os outros. É as religiões, os homens. As religiões são coisa de homens. Feitiçaria. Tá, mas estamos falando de coisa, só coisa bem feia, né? Isso aqui ninguém daqui tem, tá? Agora vamos umas que mais tem, mas a Bíblia qualifica igual. Inimizades. Inimizade é obra da carne. Por quê? Lembra que Jesus disse que tem que perdoar uns aos outros? Para que sejam perdoados, vocês têm que perdoar. Senão o vosso Pai não perdoa vocês. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nós tem ofendido. Perdoa assim como eu perdoo. Então você é perdoado conforme você perdoa. Se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. E aí vem E fora a inimizade, contendas. Contenda é assim, a pessoa está sempre de briga com alguém. Eu gosto de brigar. Dizem os especialistas que produz mesmo algo que é viciante, né? A pessoa vicia em briga. Daí ela tem que brigar para produzir. Tem gente que vicia em correr, né? Porque produz, aí o pessoal sabe, né? Produz uma, como é que é o nome? Dopamina. Então a pessoa corre, começa a correr. 3 vezes por semana, depois 5 dias por semana. Depois corre todo dia e corre, e passa a vida correndo. Na verdade produz dopamina, produz uma sensação muito maravilhosa e faz bem para o corpo. Mas tudo que é exagero faz mal. Todos os excessos é pecado. Excesso de menos e excesso de mais é pecado. Então procure o equilíbrio. Você sabia que também a questão de pessoa que é viciada em briga é porque produz algo? Assim, aí acordou de manhã, não tem nada para brigar com a esposa, daí acha um motivo. E aí briga. E aí brigou, aí depois se acerta, aí brigou, aí briga com o vizinho, aí briga com... Pessoa viciada em briga. Na verdade, sabe o que? Ela está se realizando. É igual o viciado em cocaína, sei lá, viciado em bebida alcoólica, viciado, sei lá no quê. Viu como a mente humana, a carne, as obras da carne são terríveis, se tu não controlar? Por isso diz a Bíblia, tenha ele domínio.
Então, o domínio próprio. Depois a gente vai ver que é fruto do Espírito Santo, que a gente vai chegar lá. Por enquanto, falando das coisas ruins, tá? Daqui a pouco fica boa a pregação. Daí você se alivia. Ah, que bom. Passou essas coisas aí, porque isso aqui tá me deixando mal. Se você tá mal, imagina eu aqui falando para você que eu queria estar agradando você. Então, vamos lá. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúme. Eu fiquei sabendo que a minha esposa me entregou lá no retiro de mulheres. Eu passei a maior vergonha, fiz um tratamento já psicológico. Diz que ela falou para todas as 120 mulheres lá que eu era doente de ciúme. Já que você falou para as mulheres, eu vou falar para os homens agora também. É verdade, eu era terrivelmente ciumento. Eu não conhecia Jesus. Ela casou comigo, era linda, agora está mais linda ainda. Mas pensa na Barbie. E eu tinha medo de perder. E o ciúme era o medo de perder. E aí fui descobrir numa palavra como essa que tinha dentro de mim um sentimento de rejeição. E claro, vem os motivos, porque disso aquilo, porque lembra assim, tudo vem da infância. 10º filho. O pai não tinha televisão, nem a mãe. Era filho atrás de filho. Uns nasciam no campo, outros... Não, eu dizia assim, uns na roça, outros no campo. Nós assim que nós nascia. E aí já disse que tinha promessa para tudo que era santo, que não, para a mãe não ter mais filho, e do nada vem eu. Oi, cheguei, nasci. Esqueci, meu Deus, tem isso que uma irmã minha está me devendo uma bicicleta até hoje. Se for o último, mãe, dá uma bicicleta para ele. Imagina, olha os votos. Talvez está assistindo. Então assim, aí eu tinha medo de perder. Eu sofria, daí eu saía com ela na rua, olhando para ela, ver se ela olhava para alguém. E eu dizia assim, olha as ameaças. Eu dizia assim, eu vou te matar, mas eu não vou matar de uma vez, eu vou tirando nos pedaços. Esse era eu. Sem Jesus. Sem Jesus, uma vez eu esfaqueei uma pessoa. Eu mesmo. Eu era tudo isso. Uma vez eu me converti com 26 anos, tá, pessoal? Ela me levou para a fé, me levou para a igreja. Minha mãe era da igreja. Meu pai era católico, então era um lar assim. Eu dizia, eu nunca vou ser crente. Mas essa vez que eu esfaqueei a pessoa, eu ganhei uma faquinha que tinha fio dos dois lados. Eu disse, agora eu vou. Eu tinha brigado numa outra situação, que lá em Novo Hamburgo, tudo isso. Né? Eu me criei nas vilas lá em Novo Hamburgo. Eu disse, agora, hoje eu vou me vingar. Imagina, eu ia matar a pessoa. Aí marcamos com os amigos, assim, se encontramos na esquina, um riscou facão no chão. Eu peguei aquela faquinha para me aparecer assim, fazer, agora nós vamos armados. Peguei a faquinha e fiz assim, ó, e cortei minha cabeça com as costas da faca. E começou a descer sangue aqui no meu rosto. Imagina os inimigos pensarem, se corta ele mesmo. Eu nunca tinha contado isso no altar, eu conto sempre nos GC, nos grupos, todo mundo já sabe, quem me conhece sabe e contam só para rir de mim às vezes. Mas para você ter uma ideia, isso era eu, inimizade, porfia, ciúme, obras da carne, o mal governava através da minha carne. Tá, mas eu esqueci, daí um evento da igreja lá, tinha uma mulher orando, era um evento, num colégio, num retiro, alguma coisa, eu fui para frente, põe a mão na minha cabeça aí que eu acho que deve ter uns demônios em mim, e tinha, né, não manifestou assim, mas saiu quietinho. Foi que nem tirar, põe a mão na cabeça, chorei. Na igreja, irmãos, eu ia pra frente com ela, ela ficava, o povo dançava muito na igreja, aqueles louvor, né? Eu ficava olhando, se não tinha nenhum homem perto dela dançando na igreja. Eu tô falando, uns estão rindo, e outros estão dizendo, mas que culto é esse? Tá falando, tem gente ciumenta aqui dentro, e vai ser curado pelo testemunho, entende? Então assim, aí, quando ela parou de orar, eu voltei para o lugar, comecei a enxergar tudo diferente. Eu fui totalmente curado. Assim, era uma prisão que eu vivia preso. Poder confiar é melhor que você que nunca teve isso, não entende o que é. É que nem eu assim, eu sou usada, cocaína e sofro. Eu não entendo, nunca fui. Agora, se dizer, eu sou ciumento, eu sei o que é. É terrível. A pessoa sofre e faz o seu cônjuge sofrer. E cria coisas, imagina. E na verdade, o ciumento, ele não é digno de confiança, sabia? Porque tu tem que confiar em Deus. Aí eu pensei, um dia ela disse, eu amo mais Jesus do que você. Eu disse, meu Deus. Depois eu disse, mas se ela ama Jesus mais do que eu, é o certo. E você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive o seu marido, seu cônjuge. Então assim, chega em casa e pergunta, você ama mais eu ou Jesus? Se ela amar mais você, está errado. Jesus deu a vida, vai dar a salvação eterna, já deu a salvação eterna, já deu tudo. Então ciúmes, eu parei nos ciúmes. É sentimento de rejeição, tem que ser tratado, tem que ser... Porque tu está escravizando a outra pessoa. Eu escravizava a outra pessoa, né? Essa pessoa. Agora não tenho. Tem zelo. Zelo, cuidado. Porque a Bíblia diz que até o Senhor tem ciúme quando a gente idolatra. No sentido de dizer, não troque, né? É um cuidado maior. Tá bem? Então assim, ciúme é obra do diabo, não. É obra da carne. Iras, pessoa irada. Também não é o diabo, é a carne.
Veio lá geracional, vem da sua família. Tinha isso na minha família também, sabia? Eu tinha o irmão da minha mãe, foi morto em briga. O meu tio tinha sido morto em briga. De rodeio e tiroteio e facada. Essas coisas tudo. É lá do Palmeiras das Missões, o povo das missões. Então assim, ó, essa ira eu também tinha. Deus me curou disso. Mas eu tenho que lutar contra, sabia? Às vezes vem vontade. Eu olho pro seu Agenor, tá maltratando minha sogra, dá uma ira. Pelejas. Sabe essas pelejas? E daí tem gente, olha, tá, eu dei um testemunho aqui, mas eu tenho vergonha do meu passado. Eu só conto para glorificar o nome de Deus. Agora tem pessoas que começam a contar, estão crentes, estão na igreja, tem até pregadores, eu detesto isso. Começam a enfatizar e valorizar o tempo do crime. Era o banco do mundo, veio para a fé, não ganha ninguém, não alcançou nada, não fez nada, é um coitado. Você tem que ser melhor na fé do que você era no mundo. Não vamos atrás desses aí que enfatizam, porque eu subia a favela, porque eu matava pessoas. Para começar tem que estar com vergonha, tem que estar sentado em algum canto, pedindo oração. Tá? Então, pelejas, dissensões, heresias, crer naquilo que não é a palavra de Deus, heresias, que são aceitas, inventar na igreja coisas que não é da palavra de Deus, heresia, é obra da carne. Invejas, ter inveja do outro, ai, o irmão chegou com aquele carro ali, ele não, eu que merecia, tô com inveja dele, o irmão ganhou uma promoção no trabalho. Não, aqui a gente se alegra, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem alguém de luto, chora com ele. Tem alguém festejando, ganhou promoção, ganhou aumento, casou, conseguiu namorado. Olha, o anjinho conseguiu namorado. Se alegra, é milagre. Se alegre com o irmão que se alegra. Essas são pessoas curadas. Mas agora, mas tá prosperando, mas da onde? Viu como? Não sei. Sabe, é você que é doente, não é a pessoa. E aí todo mundo percebe, só você que não. Então essas coisas da carne, os crentes percebem você. Porque como é que o Davi orava? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e tira de mim. Porque a gente se olha assim e considera perfeito. Eu sou bom, eu sou curado. Não, gente, a gente está sendo transformado de glória em glória, estamos sendo transformados. Então, se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Então nós contamos, por isso somos agradecidos. Obrigado pela tua misericórdia, se renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós somos imperfeitos, estamos no caminho. A santificação não é igual conversão, irmãos. Também é exigência sua para que o irmão só porque aceitou Jesus já tem que ser outra pessoa, não. Conversão assim, o que significa conversão? Você está indo para o caminho. Inferno, morte eterna, sem Jesus, não é? Pode ser uma pessoa boa, pode ter tudo de bom. Não tem Jesus, não tem salvação. Então quem precisa se converter? O homem bom, o homem mau, todos precisam se converter ao Senhor Jesus. Se converter é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você está indo, aí você encontra Jesus, começa a voltar, é outro caminho, o caminho dos céus. Estava indo para o inferno. Mas aí nesse caminho que começa o processo, que é uma escada da santificação. Você vai percebendo coisas que você fala, eu fazia isso, parei. Amanhã eu percebo outra coisa, eu parei. Outra coisa eu parei. O Espírito Santo vai te convencendo do pecado. Porque assim que Jesus disse, o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, a santificação é um problema. O cara é da igreja. Toma cuidado, não sabe em que estado ele está da santificação. Se ele já mudou totalmente, ou ainda ele, por exemplo, não aprendeu que mentira é pecado e ainda mente. Mas eu creio que o dia que ele lê na Bíblia que pecado é mentira, que o diabo é o pai da mentira. Só tem uma coisa que o diabo é pai. Deus é pai de tudo, o diabo é pai de uma só coisa, da mentira. Aí se você usar o filho do diabo para o teu trabalho, aí você quer ser abençoado, pastor, me abençoa. Você pode orar, pode dormir com a Bíblia de travesseiro. Se você mente, você usa uma ferramenta do diabo. Deixe a mentira. E poucas igrejas ensinam isso, sabia? Mentira é um dos piores pecados da terra e que prejudica você. Tá, então vamos lá. Heresias, invejas, homicídios. Então, matar. E tem gente que não mata a pessoa, mas mata com a língua. Destrói a pessoa. Ficou sabendo algo, fulano fez algo, e daí sai contando como se tivesse feito. Você viu? Não viu? Te falaram? Você faz parte do destruidor. Destruiu o caráter da pessoa, destruiu a honra da pessoa. Então não saia anunciando coisas que você fica sabendo que outros te contaram, porque isso é obra da carne. E isso faz separação entre nós e Deus. Então, homicídios, né? Tá ruim isso, né? Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Isso aqui, olha, duas palavras, uma do ladinho da outra. Só que os crentes tudo falam mal da bebida, mas ninguém fala do seguinte, e todos fazem, a maioria faz. Vocês estão olhando lá, né?
Onde é que está isso? Bebedice. Oh, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sim, é isso. Ou é vinho ou é o Espírito Santo. É uma escolha. E o embriagar-se é pecado. E nós não bebemos, nós pedimos para quem participa do louvor, ninguém faça uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. Quer ser membro normal, pode fazer uso enquanto você quiser, mas quer ter um ministério na igreja, não pode beber. É santidade ao Senhor, santificação, ser cheio do Espírito Santo, porque a partir do louvor aqui fluem os milagres. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A gente diz, então não cometam aí bebedices. Mas o do ladinho é glutonaria. E o crente adora dizer, crente não bebe, mas come. E aí comete o pecado da gula. Sabe o que é comer que não precisa? E daí faz mal? E daí vem doenças? E daí vem tantas doenças, né? E a gente fica tão doente, porque a gente não olhou esse versículo ali. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode entender como assim, não vai para os céus. Só que nós somos a igreja que prega o evangelho do reino aqui na terra. Então a pessoa que pratica isso não entra no reino aqui, não vai desfrutar. Porque o reino é onde Deus governa, e nós somos o seu exército, os seus filhos. E tomamos posse das terras. E implantamos a cultura dos céus por onde passamos. Mas aí está dizendo que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino do céu. Então não adianta eu ensinar você sobre a bênção sacerdotal, sobre as alianças, sobre o sacrifício, sobre a primícia, sobre o voto, sobre as leis espirituais de finanças. Mas se você não souber isso aqui e não lutar contra a sua carne, você não vai herdar o reino dos céus. O reino de Deus, não é o reino dos céus. O reino de Deus. Tá bom? Ai, meu Deus. Aplauda o Senhor. O legal é que terminou aqui a obra da carne. A obra da carne. Vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Então você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, ele começa a gerar algo em você. E é um fruto. Não são os frutos. É o Espírito Santo que gera. Então também é um sinal de você vai ver se a pessoa tem fruto do Espírito na vida dela. Ou ela só tem uma linguagem crentez. Ela sabe dizer o Pai do Senhor, o glória a Deus, o aleluia. Ela sabe dizer, mas não tem o fruto. Ela participa dos cultos, todas as igrejas, usa as vestes daquela igreja. Mas se não tem o fruto, não tem o Espírito. E aí, vamos ver qual que é o fruto? Mas o fruto do Espírito é amor. Podíamos ler sobre o amor, né? O que é o amor? 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O que é o amor? Que tipo de amor que a Bíblia está falando? 1 Coríntios 13. O primeiro, gominho do fruto. E aí ele está falando você viu que ele está falando das questões espirituais? Daí tem a pessoa que fala em línguas, que profetiza, que conhece os mistérios do Pentateuco, não sei o que, e fala o hebraico, do arameu, do semi-judeu, sei lá o que fala, mas não tem amor. Fala com desamor das pessoas. Aí ele começa, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como aquela bateria que soa, ou como um sino que o padre toca, que tine, só barulho. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, você mora na rua Carlos Abreu, teu CPF é 65428, e conhecesse os mistérios, e todo o conhecimento, e sei que amanhã vai aparecer um varão, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé para viver milagres, de maneira que eu transportasse os montes de um lugar para outro, e não tivesse amor, nada seria. O amor, o que Jesus disse? Toda a lei, 600 leis, qual Jesus é a mais importante? Amor a Deus sobre todas as coisas, e essa pessoinha que está do seu lado, como a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Aí para você se dar desculpas, mas eu fiz isso por isso, mas eu estou assim por causa disso. Mas o teu próximo, se ele se coçar, você não para de coçar. É porque nós julgamos, não amamos, nós tropeçamos. Jesus disse, toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todos e ao próximo como a ti mesmo. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Você tem que amar essa pessoa aí. Olha para o outro lado, é a mesma coisa. É o próximo, é quem está próximo de ti. Não, mas eu amo os missionários na África. Eu quero fazer missão na África, tá? Mas teu vizinho tu não ama. Mas quem está perto é teu vizinho. Eu estou falando para mim mesmo, eu não gosto do meu vizinho. Assim, gente, eu não estou pregando sobre mim, eu estou pregando sobre o que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque eu não vivo. Gente, então só Jesus pode pregar. Mas ele deixou nós
algo precioso em vasos imperfeitos. Isso é para você parar de dar desculpa. Eu não posso ensinar, não posso discipular, não posso cuidar de ninguém. Você não vai falar de você ou vai falar de Jesus? E eu sou imperfeito, mas o meu Senhor é perfeito, o único que nunca pecou. Veio a essa terra, já estava na criação, mas abriu mão da glória, desceu aqui, semelhante aos homens, andou com as pessoas, perdoou os pecadores, morreu por mim e por você. Então quando você for anunciar, é muito fácil ser missionário, irmão. Tu não vai falar de você, tu vai falar de Jesus. É essa que a pessoa não entende. Aí quando eu vejo os irmãos falando assim, não, mas não pode pregar o que não vive. Mas isso que eu falei agora dos meus vizinhos, não consegui evangelizar eles. Eu já convidei, mas não quiseram. Você viu que na família Abel é muita sinceridade no altar, né? 21h18. Então presta. Até que hora tem que fazer o culto? 9h30? 8. Começou às 8 até às 8h30. Mas eu tenho ainda 12 minutos. E como é que é o amor? Então você, ainda que tivesse o dom de profetizar, conhecesse os mistérios, ainda que transportasse os montes, e se eu não tiver amor? E o amor é perceptível, é percebível por Deus e pelos que convivem com você. Sabe quem é o próximo? Os que são próximos de você. Convive com você, sabe como é que você é. E sabe às vezes que você encolhe a mão e não ajuda os que estão próximos. Às vezes Deus tem que pegar pessoas de longe para ajudar, porque o próximo não se compadece. Porque perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Lembra? Na história do homem que tinha caído na beira da estrada, o bom samaritano diz, o próximo é o que está, tu viu a situação, resolve, ajuda, faz alguma coisa, crente. Mas tá. E ainda que eu distribuísse a minha fortuna para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo quem ama sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Continua lendo, é lindo, né? O apóstolo Paulo escreve com uma sabedoria incrível. Aí falou que o amor cristão qual é que é? O amor sacrificial, o amor que ama para que o outro fique bem. E ele comparou no casamento, né, de Efésios, ali o apóstolo Paulo fala que o marido deve ser igual a Cristo, que morreu pela igreja, para apresentar uma igreja santa, sem mácula, sem defeito, uma igreja gloriosa. É quando não tem esses defeitos. Não é uma igreja marcada com a carne. Nós não, porque se é uma quarta profética, o pastor está pregando isso, você está sentado no teu sofá, por quê? Porque Cristo quer você é a igreja, não é os prédios. Tem marcas de carnalidade. Isso é um aperfeiçoamento para a igreja hoje. Então, fruto do Espírito Santo, só o amor já nos deu aí amor, alegria, paz. A pessoa que tem alegria, sabe aquela pessoa sempre triste e tem o Espírito Santo? Que isso, irmão? Sorria. A Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, diz alegrai-vos sempre no Senhor, e diz outra vez vos alegrai-vos. Procure no Google lá, você vai achar onde está escrito. É o apóstolo Paulo, acho que é os Filipenses. Ele diz isso, 3, 4 vezes a palavra alegrai-vos. E você acha que esse crente é aquele homem sério, aquela mulher séria, alegrai-vos no Senhor. Sabe, porque ele não vai vencer a guerra, ele já venceu por mim e por você. Ele já pisou na cabeça da serpente, tomou a chave do diabo, está sentado à direita de Deus e intercede por nós, e vai julgar os vivos e os mortos. Ele já venceu, então nossa alegria é no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegrai-vos. Pastor, você não sabe o que está acontecendo lá em casa? Lá em casa está faltando dinheiro para o pão, está faltando dinheiro para o combustível. Já passei por isso, já fui na igreja uma vez e não tinha vale transporte para ir trabalhar no outro dia. E o irmão veio orar para mim, seja cheio do Espírito Santo, e dizia, Senhor, eu só quero condições de trabalhar amanhã. Eu já vivi isso, sabia? Mas eu estava triste, eu estava alegre, ninguém sabia, eu estava buscando em Deus. No outro dia eu estava lá, nunca faltei emprego, serviço. Chegava mais cedo que os outros, saía mais tarde que os outros. E aí fui promovido no trabalho, porque eu represento os céus, os guerras, o Senhor dos exércitos, o todo-poderoso El Shaddai, aquele que criou todas as coisas, que nos deixa passar por aflições para nos aperfeiçoar o nosso caráter. Sabia? Depois de você citar o versículo, toda vez que você está passando por lutas e aflições, é que Deus está querendo aperfeiçoar o teu caráter, para você não ter cheio de dons e com falta de caráter. Ser aquele que engana, que dá jeitinho, que mente, que adultera, que se embebeda, o que come demais, sei lá o quê.
Então por isso vem as lutas, para a gente refletir, olhar para dentro de nós. O que eu preciso mudar, Senhor? Davi estava lá cheio de: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Senhor, por favor, não afaste de mim o teu Espírito, Senhor. Já orou por você? Não, eu quero orar pelos outros, eu quero orar por ele. Deixa eu orar por ele. Vai orar por ti, pelo amor de Deus. Ora como Davi orava. Então, fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade. Longanimidade, sabe a pessoa do pavio curto? É porque não tem o fruto do Espírito, longanimidade. Ser longânimo, tardio em irar-se, não reagir tão rápido, pensar 3 vezes antes de falar. Tem 3 vezes? Pensar antes de falar, pensar antes de agir. Então tem pessoas que são instantâneas na guerra, instantâneas, não, assim, longanimidade. Avalia a situação, avalia o ambiente, avalia, se eu falar isso aqui, qual é o efeito? Gente, palavra saiu, não volta mais. Mas toda ação tem uma reação. Penso que sempre tem um igual lá. A Bíblia diz para nós considerarmos menos importante que o próximo. Então a longanimidade vai nos ajudar a ter boas amizades, a manter as amizades. Longanimidade. Pastor, fala sobre dons. Eu quero profetizar, eu quero ser cheio, eu quero poder transformar água em vinho. Vai ter tudo isso, mas tem que ter isso aqui: amor, alegria, paz. O paz é o shalom, é paz que excede entendimento, não é a paz que o mundo dá. Jesus disse: eu vos dou, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo, sabe aquela paz do mundo? Está tudo bem, você está em paz. A paz que Jesus dá, está tudo fora do lugar, eu estou em paz igual, estou resolvendo. Sabe, vou fazer a carteira de habilitação lá, e eu estou com medo do instrutor, medo de não dar certo, mas eu estou em paz. Eu estou concentrado, estou olhando para o autor e consumador da minha fé. E passa daí, por quê? Porque tem paz que excede o entendimento. Tem essa paz. Eu me perco toda hora aqui onde é que eu estou. Não, é versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, que se goza é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Sabe o que é bondade? Benignidade vai além do ser bom. Fui no Guilherme consertar o meu carro. Eu vi exatamente esse exemplo uma vez, só que não era no Guilherme, era um outro, muitos anos atrás. Cheguei lá, eu estava sofrendo com o carro falhando. Eu botava a segunda na sinaleira, no quebra-mola, e apagava. Estou dando um exemplo, tá? Não é real, é assim, é um exemplo. Então ele apagava, eu sofria para ligar, o carro voltava para trás e tal. Então eu estava sofrendo com o meu carro. Eu levo no Guilherme, ele chega lá, ele olha, abre e fala assim: irmão, isso aqui é essa peça, vou trocar, troca lá. Aliás, quanto que deu? Ele vai falar: deu R$100. Eu olhei para ele assim: cara, R$100 resolveu um problemão meu. Eu vou te dar 150. Tu vai além da justiça, sabe? Já fez isso com as pessoas? As pessoas, eu faço, e as pessoas assim: não, mas eu é tanto. Não, mas eu quero ser mais do que bom para contigo. Só que os crentes sem vergonha, eles querem desconto, na verdade. Eles dizem assim: não, mas 100, mas 80 tá bom. Tudo bem se peça desconto nas coisas que está comprando no supermercado, mas nos trabalhos das pessoas, a pessoa trabalha para receber. E aí ela vai ver essa benignidade em você, mais do que bom. O que Jesus disse quando ele enviou os discípulos? Olha, vão e as pessoas vão ver a vossa luz diante dos homens e vão glorificar o teu Deus que está nos céus. Então quando nós vamos, nós fazemos a diferença, nós fazemos a mais do que é pedido. E as pessoas sabem: mas aquele homem é diferente. Eu estou acostumado com os malandros, mas aquele... Cristo foi malandro? Cristo veio para servir. Cristo veio para servir. Maior é o que serve. Meu Deus, como eu queria que nós fôssemos assim, sabe? Quando a gente passasse nos comércios aí, a gente deixasse, sabe, desse a mais do que pedisse. Pediu para empurrar o carro, eu vou empurrar os 2 carros. Mas não é isso que Jesus disse: se pedir a tua capa, dá também a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda 2 milhas. Estou pregando diferente? Não, estou pregando o que Jesus pregaria. Aí o mundo vai ver, assim, é isso que Jesus disse: quando vocês amarem uns aos outros, o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Agora você sair por aí: sou crente do bigodão, abastece meu carro aí, porque eu estou indo para a igreja. As pessoas não veem Jesus em você, elas veem, sei lá o que elas veem. É por isso que Deus nos chamou como igreja, porque nós somos diferentes, nós somos a alegria do Senhor. E aí, tudo bem? Como é que está? Está trabalhando hoje para o frentista? Como é que está o dia? Está difícil? Está frio? Está quente? Está precisando de alguma coisa? A pessoa: cadê o Luciano? Já pensou em chegar lá? Eu faço isso, não, contigo não, porque tu é meu amigo, né? Mas te trato bem lá também, né? Com o maior respeito. Mas aqueles teus amigos, todos eu já convidei, eu acho, para vir. Esse tratamento diferenciado
para os de fora. As igrejas eram consideradas assim, os de dentro, só se tratam bem entre si, as panelinhas. Não, irmãos, é contagiar os de fora, por amor a Cristo, porque Ele veio, Ele não precisava ter vindo. Isaías capítulo 9 diz assim: a terra estava obscura e vazia. Mateus 24, Jesus diz: e o amor, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todas. Mas aí diz assim: não vai continuar, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e Ele veio trazer paz e alegria. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pode vir o louvor para frente? Nós estamos no fruto do Espírito, e eu estou explicando uma parte com outra aqui: bondade, longanimidade, benignidade, fé. Essa fé é fruto do Espírito também. Se você tem fé, eu vou ter fé que amanhã vai ser um dia melhor. Eu tenho fé que Ele vai mudar. Eu tenho fé que ela vai mudar. Eu tenho fé que Deus vai me dar sabedoria. Eu vou acertar essas questões. Vou passar nesse concurso. Fé para cura. Eu tive um diagnóstico ruim, mas eu creio no milagre. Fé é fruto do Espírito Santo. De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Efésios diz isso. Mansidão, mansa. Mansidão não quer dizer que se não se indigna com o pecado, com as coisas ruins. Porque também Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não se alega com a injustiça, mas é uma pessoa mansa. Temperança, meu Deus. Esse aqui que é domínio próprio em outras versões, domínio próprio. Eu consigo, eu não, sou dominado pelo desejo de correr, de jogar, desejo de falar mal dos outros, dominado pela língua. A Bíblia diz que a língua é um dos órgãos mais... Uma pregação que eu quero fazer à parte outro dia, que é o órgão mais difícil de dominar. E quem consegue dominar a sua língua, domina uma nação. Então, o seu pior inimigo está em você, na sua carne. O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem dizia isso? O apóstolo Paulo. E você acha que você é o bom. Meu Deus do céu. Mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em... Então, irmãos, Pentecoste, que quem vai vencer vai ser o Espírito. E aí você será um vencedor. Os vencedores são aqueles que vencem em Deus, com Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Vanglória, glória para nós mesmos, não. O versículo 26. Tem a glória de Deus, a Ele é a glória, nós cantamos. Mas tem a vanglória, que é a glória dos homens. Eu me glorio porque eu sou bom nisso, naquilo. É vã a tua glória e é passageira. Então a nós cabe humilhar-se. João Batista dizia: convém que eu diminua, que Ele cresça. Essa era a oração de João Batista: Senhor, que Ele cresça e eu diminua. E você viu aqui que eu fiquei me diminuindo, até contei as minhas barbaridades aqui, para vocês verem que o que brilha em mim é Cristo, o que tem de bom em mim é Cristo. Sem Cristo eu sou terrível, eu seria terrível. Mas faz 26 anos que eu encontrei Ele, 26 anos que eu encontrei Jesus. 30 anos eu encontrei ela, depois ela me apresentou a Jesus e eu encontrei Jesus. E Ele mudou a minha vida. Eu tenho aprendido, todo dia eu aprendo, eu vou aprender mais amanhã. E você aprendeu mais hoje também. Essa palavra não era para acusar ninguém, é só para mostrar para você que existe um inimigo dentro de você, a sua própria carne. Lute contra ela e vença, e seja aperfeiçoado pelo amor. Quer ver o Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito Santo, o qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, o 17 vai falar sobre santidade. Então o que eu queria deixar para vocês: o Espírito Santo vem para santificar a igreja. O Espírito Santo me capacitou para trazer essa palavra para você hoje, para santificar você. Porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nosso Deus é santo e nós precisamos buscar a santidade. Gente, ninguém é perfeito, e não se culpe se alguma dessas áreas você se encontrou. Sabe, é uma escadinha. Um dia a gente de mentir, de irar, se deixando e vai chegando cada vez mais perto do Senhor. Tenha paciência uns com os outros. A Bíblia fala dos novos na fé, para você cuidar eles como criança. Porque a gente quando novo na fé, a gente começa a não pode nem tomar alimento muito forte. É igual uma criança. Coloque-se em pé, igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Feche teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nessa quarta profética, o Senhor nos traz Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós queremos vencer a nossa carne. Mas para vencer a nossa carne, nós precisamos ser fortalecidos no Espírito Santo. Por isso reveste cada um do teu Espírito, Senhor Deus. O teu Espírito é o Espírito da verdade, que vai fortalecer o nosso espírito, e sejamos vivificados.
Que a sociedade por onde vivemos perceba em nós o Senhor, a Tua santidade em nós, a Tua bondade em nós, a Tua misericórdia. Queremos ser misericordiosos, queremos perdoar pecadores, Senhor Deus, que nos ofendem, queremos liberar perdão, queremos ser perdoados. Pai, muito obrigado porque nos aceita. Somos ainda imperfeitos, mas estamos em busca da santidade, em busca da perfeição. E nessa jornada, Senhor, temos contado com o auxílio maravilhoso do Teu Espírito Santo, que nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo. De glória em glória estamos sendo transformados. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de um deles. Nenhum aqui vai ficar para trás. Nós permaneceremos, nós continuaremos na busca, Senhor Deus, da santidade, para agradar ao nosso Deus. Recebe nossas vidas no Teu altar. Recebe, Senhor Deus, como sacrifício vivo. Recebe-nos, Senhor. E que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Projeta para eles Efésios 5:27. Efésios 5:27. Só esse versículo para nós irmos para casa. Diz ali: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Eu posso estar tratando essas coisas, o perdão de uns para com os outros, a reconciliação, para que nós sejamos apresentados diante de Deus como igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, santa e irrepreensível. Deus não mudou de opinião, não é de qualquer jeito. Tem gente que diz a igreja agora na era da graça não é de qualquer jeito. Maravilhosa é essa presença de Deus. Você está feliz nessa noite? Essa palavra tocou em você? Nós vamos para o tempo da oferta, agora tempo do dízimo, primícia, voto, semeadura.